Toda história começa com um passo. Mas algumas começam com uma promessa. Antes de existir um lugar, existia um chamado. Bom, a Millennium, ela começou a ser gerada no nosso coração em 2015. Através de uma palavra profética que nós recebemos, o Senhor falou 13 minutos conosco. Eles gravavam as palavras proféticas para que realmente aquilo que eles estavam entregando de Deus pudesse virar futuramente um testemunho. E a igreja precisa ser uma tocha em fogo na cidade. That's what I see. I see it being raised up like a torch with a fire. Uma tocha que é erguida como um fogo para cima. I speak to your emotions right now. E eu digo para suas emoções agora. In every bit of pain. Toda dor. And what you're carrying for the church. E porque você está carregando esse fardo pela I speak igreja. strength over you, woman Eu of God. digo agora que, mulher de Deus, você esteja This sendo woman has fortificada. given. Ali começa um sonho. E esse sonho amadurece. Em 2016, meados de junho, julho, a gente começa a tomar a decisão, entender que Deus gostaria que nós fizéssemos, edificássemos essa nova igreja. E finalmente a gente toma a decisão em setembro de 2016. E o Senhor falou literalmente para o Oswaldo que não era um local, era uma geração que nós precisávamos cuidar. E no dia 1º de janeiro de 2017, nós convidamos algumas pessoas ali mais próximas da gente, éramos 12 pessoas e fizemos um culto, o primeiro culto da Millennium, na varanda ali do espaço gourmet da nossa casa, com 12 pessoas, algo bem simples. E aí foi crescendo, cada domingo ia crescendo, ia chegando mais pessoas. Ainda sem um CNPJ, não era uma igreja organizada formalmente, mas já era ali as primeiras sementes da Millennium. E aí que nós vimos que realmente aquilo era algo de Deus, que não dependia de nós, mas era algo que Ele estava fazendo. Por quê? Porque este Deus queria se aproximar de nós. Em que lugar Deus está no seu projeto de vida? Eu quero te dizer que no projeto de Deus você está em primeiro lugar. Eu sentia um grande frio na barriga. Começar uma igreja do zero e fazer exatamente aquilo que Deus chamou a gente para fazer era um grande desafio. Os primeiros cultos da Millennium, eles eram muito simples, né? Nós tínhamos ali a Lu e o Ed já no louvor. Eu comprei o primeiro instrumento da nossa igreja, foi um carrom, que era propriedade da igreja. Eu era o tocador de carrom, eu mais atrapalhava do que ajudava. Mas nos 3 primeiros meses do ano passaram assim, sei lá, mais de 70 pessoas pela nossa casa. Quando a gente decidiu alugar um espaço, porque na nossa casa não cabia mais, a gente viu que Deus estava nos mandando vida, nós nos reunimos e resolvemos alugar um lugar. E aquele lugar, quando foi chegando perto do prazo de pagar aquele primeiro aluguel, estava faltando R$1.000 e poucos. E nós oramos naquele final de semana, pedimos a Deus que nos desse a condição de honrar com o nosso compromisso. E um vizinho do meu sogro chegou, bateu na porta do meu sogro e falou: eu soube que o seu filho abriu um trabalho, uma igreja, e eu quero ajudar nesses primeiros momentos. E nos deu um cheque que era exatamente o valor de completar aquele aluguel. Ao longo desses 9 anos, acredito que o que Deus mais tem trabalhado na minha vida de forma pessoal é a resiliência. Então, fazer igreja não é uma brincadeira, não é um passeio no parque. A gente é alvo de críticas de todos os lados. Críticas externas, críticas internas. A gente
ao procurar fazer o nosso melhor, eventualmente a gente não consegue agradar a todo mundo, então é necessário bastante resiliência. Nesses 9 anos, eu acho que o desafio maior para mim foi a pandemia. Porque a pandemia a gente tinha acabado de mudar da 105 para 504. E o que aconteceu ali? Nós alugamos um espaço maior, porque a igreja estava crescendo, e de repente a igreja estava vazia, não tinha ninguém dentro da igreja, a não ser nossa equipe técnica e eu, Oswaldo, e alguns irmãos que estavam nos ajudando ali para fazer o culto online. Naquele ambiente da igreja, nós tínhamos por volta de uns 200 lugares. Mas naquele dia especificamente no YouTube, havia mais de 500 visualizações. Se arrependa, aceite a justificação em Jesus. Foi isso que ele fez naquela cruz. Ele te justificou diante de Deus. Você realmente era condenado por carregar todo esse lixo. Jesus pegou todo esse lixo e levou naquela cruz e pagou o preço por você. E essa graça nós podemos viver hoje. Ao longo dos últimos anos eu tive vários momentos marcantes, mas as minhas últimas viagens missionárias para visitar o que nossa igreja está fazendo no campo, sem dúvida nenhuma, elas marcaram profundamente o meu coração, a minha alma, trazendo uma profunda alegria e senso de gratidão ao ver algumas centenas de crianças na África aprendendo a ler, escrever e ouvindo sobre Jesus. Ao conhecer nossas viúvas na Índia, mulheres desamparadas, mulheres na extrema pobreza, mas que são todos os meses amparadas e ouvem o Evangelho. Conhecer nosso trabalho com refugiados também. Então, sem dúvida nenhuma, esses momentos marcaram profundamente a minha vida. Eu percebi que não era apenas um projeto que Deus havia plantado no nosso coração, nós nunca imaginávamos que a Milênio chegaria onde chegou hoje, mas nós já temos congregação no Gama, em Bom Jesus. Então, assim, isso nunca foi o nosso alvo, um crescimento dessa forma. Na verdade, nós queríamos sempre fazer o nosso melhor. A Milênio é um lugar seguro para você pertencer, para você se sentir amado. Você não precisa usar máscara, você não precisa ser alguém que você não é. Nós somos pessoas livres em Deus, aquilo que o Evangelho nos trouxe para ser e fazer. A Milênio, para mim, sempre foi mais do que uma mera organização religiosa, do que um mero lugar aonde crentes se reúnem para cantar ou para estudar a Bíblia. A Milênio, para mim, ela já se tornou um farol que ilumina a cidade. Ela já se tornou a parte visível do Deus invisível. Ela é esperança para muitas famílias, para muitas gerações. Ela é esperança não só na nossa cidade, mas ela é uma igreja que discipula nações. E ela não vai se tornar isso. Ela já é tudo isso. É tudo ou nada. Nós entramos para dedicar toda a nossa vida para fazer com que essa igreja se tornasse uma realidade. 9 anos se passaram. E isso é só o começo. Porque quando Deus começa algo, Ele é fiel para completar. Essa história não é só sobre nós. É sobre cada vida que passou por aqui. Cada oração, cada lágrima, cada sim. Se você está aqui hoje, você faz parte disso. Você é Milênio.